Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos fazer um tour pelo passado e relembrar uma distribuição Linux que marcou uma geração. Kurumin, você se lembra? Então venha comigo! Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante através das páginas da história do software livre brasileiro, explorando uma distribuição que moldou o cenário tecnológico do país, o Kurumin Linux. Preparem-se para uma imersão em uma era de inovação, paixão e liberdade digital. Vamos voltar no tempo. No início dos anos 2000, o cenário do software livre no Brasil estava em ascensão. Enquanto muitos usuários ainda estavam familiarizados apenas com os sistemas operacionais comerciais, um pequeno grupo de entusiastas estava trabalhando arduamente para trazer o Linux para as massas. Foi nesse contexto que nasceu o Kurumin Linux, uma distribuição que iria revolucionar a forma como os brasileiros enxergavam o mundo da tecnologia. Carlos Eduardo Morimoto, mais conhecido como Morimoto, era um dos principais nomes por trás do Kurumin Linux. Com sua paixão pelo software livre e seu desejo de democratizar o acesso à tecnologia, Morimoto começou a trabalhar em uma distribuição de Linux que fosse acessível e fácil de usar, especialmente para iniciantes. Morimoto começou a trabalhar em seu projeto em meados de 2002. Ele baseou sua distribuição no Debian, uma das distribuições Linux mais estáveis e confiáveis. No entanto, o que tornava o Kurumin único era sua abordagem centrada no usuário. Morimoto se dedicou a criar uma interface simples e intuitiva que permitisse aos usuários aproveitar ao máximo o poder do Linux sem a curva de aprendizado íngreme da época. Após meses de trabalho árduo, o Kurumin Linux finalmente viu a luz do dia em 2003, com o lançamento de sua primeira versão oficial. Batizada de Kurumin 1.0, a distribuição rapidamente chamou a atenção da comunidade de software livre brasileira. Sua interface amigável, combinada com uma variedade de aplicativos pré-instalados, atraiu tanto os novatos quanto os usuários experientes. O Kurumin 1.0 recebeu elogios da comunidade de software livre por sua abordagem inovadora e seu foco no usuário. Em pouco tempo, tornou-se uma das distribuições Linux mais populares no Brasil, conquistando uma legião de fãs dedicados. Morimoto e sua equipe foram elogiados por sua dedicação e compromisso em fornecer uma alternativa viável aos sistemas operacionais comerciais. Assim, nasceu o Kurumin Linux, uma distribuição que mudaria para sempre o panorama do software livre no Brasil. Na segunda metade dos anos 2000, o Kurumin Linux começou a ganhar destaque não apenas entre os entusiastas de tecnologia, mas também entre os usuários comuns. Sua abordagem amigável e suas poderosas funcionalidades atraíram cada vez mais pessoas para o mundo do software livre, consolidando o Kurumin como uma das distribuições Linux mais populares do Brasil. Com o sucesso inicial do Kurumin 1.0, Morimoto e sua equipe decidiram continuar desenvolvendo a distribuição, lançando novas versões com melhorias e novos recursos. Isso atraiu uma comunidade crescente de desenvolvedores e entusiastas que contribuíram para o aprimoramento contínuo do Kurumin. Uma das características que tornou o Kurumin tão popular foi sua capacidade de detectar automaticamente o hardware do computador e configurar os drivers necessários durante a instalação. Isso eliminou uma das principais barreiras para muitos usuários novatos, que muitas vezes lutavam para configurar o Linux em seus computadores. À medida que o Kurumin ganhava cada vez mais destaque no cenário nacional, Morimoto estabeleceu parcerias com empresas e organizações internacionais de software livre, aumentando ainda mais a visibilidade da distribuição. O Kurumin começou a ser reconhecido não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, como uma alternativa viável aos sistemas operacionais comerciais. Além dos usuários domésticos, o Kurumin também começou a ser adotado por instituições educacionais, empresas e órgãos governamentais. Sua estabilidade, segurança e baixo custo de manutenção o tornaram uma escolha atraente para organizações que buscavam alternativas aos sistemas operacionais proprietários. Assim, o Kurumin Linux continuou a crescer e se desenvolver,
ganhando cada vez mais adeptos em todo o Brasil e além. Apesar do sucesso e da popularidade do Kurumin Linux, o projeto enfrentou uma série de desafios que eventualmente levaram ao seu encerramento em 2008. Enquanto o Kurumin continuava a ser uma escolha popular entre os usuários de Linux, o mercado de distribuições estava em constante evolução. Novas distribuições surgiram com abordagens inovadoras e recursos avançados, desafiando a posição do Kurumin como líder de mercado. Manter uma distribuição de Linux requer recursos significativos, tanto financeiros quanto de mão de obra. Apesar dos esforços da equipe do Kurumin e do apoio da comunidade, o projeto enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo das demandas e expectativas crescentes dos usuários. Além dos desafios técnicos, o fundador do Kurumin, Carlos Morimoto, enfrentou mudanças pessoais e profissionais que afetaram sua capacidade de dedicar tempo e recursos ao projeto. Com outras responsabilidades e interesses surgindo em sua vida, Morimoto teve que tomar a difícil decisão de encerrar o Kurumin. Em 2008, após 5 anos de desenvolvimento e sucesso, Carlos Morimoto anunciou o encerramento oficial do projeto Kurumin. Embora tenha sido uma decisão difícil, Morimoto enfatizou que era hora de seguir em frente e explorar novas oportunidades no mundo da tecnologia. Apesar do fim do Kurumin, seu legado continua vivo na memória de muitos usuários de Linux no Brasil. Sua abordagem centrada no usuário e sua contribuição para o crescimento do software livre deixaram uma marca indelével no cenário tecnológico do país. Muitos entusiastas ainda relembram com carinho suas experiências com o Kurumin e seu papel na sua jornada pessoal com a tecnologia. Embora o Kurumin Linux tenha chegado ao fim, sua história continua a inspirar e influenciar a comunidade de software livre no Brasil e além. Apesar do encerramento do projeto Kurumin em 2008, seu legado continua a reverberar através da comunidade de software livre no Brasil e no mundo. O Kurumin foi mais do que apenas uma distribuição de Linux, foi uma fonte de inovação e inspiração para muitos desenvolvedores e entusiastas de tecnologia. Sua abordagem centrada no usuário e seu compromisso com a acessibilidade e facilidade de uso abriram caminho para novas ideias e projetos dentro da comunidade de software livre. Após o encerramento do Kurumin, muitos membros da comunidade de software livre continuaram a trabalhar em projetos derivados e alternativas inspiradas no Kurumin. Esses projetos mantiveram viva a essência do Kurumin, proporcionando aos usuários brasileiros e internacionais opções acessíveis e amigáveis de distribuições de Linux. O Kurumin teve um impacto significativo no campo da educação, especialmente no Brasil, onde muitas escolas e instituições educacionais adotaram o sistema operacional como uma alternativa aos softwares proprietários. Sua acessibilidade e baixo custo tornaram o Kurumin uma escolha popular entre educadores e alunos que buscavam uma plataforma flexível e poderosa para aprender e ensinar. Além de seu impacto técnico, o Kurumin deixou um legado cultural duradouro na comunidade de tecnologia brasileira. Muitos entusiastas ainda relembram com carinho suas experiências com o Kurumin e a sensação de liberdade e empoderamento que ele proporcionava. Seu espírito de inovação e colaboração continua a inspirar novas gerações de desenvolvedores e usuários de software livre. Embora o Kurumin Linux possa ter encerrado oficialmente seu ciclo em 2008, seu legado continua vivo na memória e nas realizações daqueles que o utilizaram e se inspiraram nele. Sua história é uma lembrança poderosa do poder da comunidade, da paixão pela liberdade digital e do potencial transformador da tecnologia. Que o Kurumin continue a ser uma fonte de inspiração e motivação para todos aqueles que buscam explorar, aprender e compartilhar no mundo do software livre. Que seu impacto continue a ser sentido na comunidade de software livre e além. O Kurumin serviu de inspiração para muitas distribuições Linux derivadas que surgiram após o seu encerramento. Seus princípios de acessibilidade, facilidade de uso e detecção automática de hardware foram incorporados em várias distribuições, garantindo que seu legado vivesse além de sua descontinuação.
O Kurumin também deixou um legado no que diz respeito ao modelo de desenvolvimento colaborativo. Sua comunidade ativa de usuários e desenvolvedores contribuiu significativamente para o aprimoramento do sistema operacional, demonstrando os benefícios da colaboração e do compartilhamento de conhecimento dentro da comunidade de software livre. Nos dias de hoje, o Kurumin continua a influenciar o campo da educação e do acesso à tecnologia. Embora muitas distribuições tenham surgido desde então, o Kurumin deixou uma marca indelével como uma das primeiras distribuições Linux amplamente adotadas em ambientes educacionais, proporcionando uma alternativa acessível e poderosa aos softwares proprietários. O Kurumin também continua a inspirar a próxima geração de desenvolvedores e entusiastas de tecnologia. Sua história de inovação, paixão e compromisso com a liberdade digital serve como um lembrete poderoso do potencial transformador da tecnologia e da importância de se manter fiel aos princípios do software livre. À medida que olhamos para trás na história do Kurumin Linux, é evidente que seu legado transcende seu tempo de vida como uma distribuição ativa. Seu impacto continua a ser sentido na comunidade de software livre e na forma como pensamos sobre tecnologia e liberdade digital. Que o Kurumin permaneça como um símbolo de inovação, colaboração e paixão pela liberdade digital, inspirando todos aqueles que buscam explorar e compartilhar no mundo do software livre. Agradeço por me acompanharem nesta jornada pelo Kurumin Linux. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam de deixar nos comentários suas lembranças e experiências com o Kurumin. E se quiserem mais conteúdo sobre tecnologia, software livre e tudo mais, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Até a próxima, pessoal!